procurado no Centro de Documentação, ou por estudantes, ou por pessoas interessadas em conhecer a história de Mairinque, procurando algum subsídio, alguma informação. E nessas conversas, a gente sempre procura esclarecer isso, de que a história de Mairinque é muito grande, ela é muito rica, e é difícil, muitas vezes, você explicá-la ou relatá-la em poucas palavras. Para a gente contar a história de Mairinque, por exemplo, a gente precisa voltar no século XIX, naquele episódio onde a Sorocabana adquiriu as terras da fazenda do Manduzinho, que era a fazenda Canguera, para construir aqui uma vila operária e dar início à construção praticamente da linha da Estrada de Ferro Sorocabana. Com isso, a cidade começou a ter já uma característica de vila. Logo depois, houve a construção da estação, isso em 1906, que é uma obra que coloca Mairinque no renome internacional, como a primeira obra de concreto armado. O fluxo de pessoas aqui começa a ser muito grande, e isso vai acontecendo. Logo depois, na década de 30, criada a linha Mairinque a Santos, que também dá uma outra dimensão. Mais para frente, na década de 40, a colônia japonesa começa a chegar em Mairinque. Aí a gente já começa a ter uma agricultura, a Companhia Brasileira de Alumínio está produzindo. Então Mairinque já começa a ter uma receita bastante grande, bastante significativa, mas continuamos dependentes de São Roque, que pouco investia aqui, até porque todo esse serviço de manutenção da vila era feito então pela Sorocabana. E é isso que a gente pretende contar nesse documento, nesse vídeo, nesse documentário, porque é exatamente esse período entre 1950 e 1960. A gente vai contar uma história de 10 anos que foram muito significativos para Mairinque, porque ela teve uma representação em termos de nacionalidade, quer dizer, muitas mudanças que aconteceram no Brasil influenciaram Mairinque. Então é um documento restrito a esses 10 anos, entre 1950, quando foi criada a primeira comissão de emancipação, até 1960, quando o primeiro prefeito eleito de Mairinque tomou posse. É esse o objetivo do documento. Quando a primeira comissão de emancipação foi criada em Mairinque, quer dizer, estava acontecendo no Brasil o início da televisão, com a TV Tupi. E a TV Tupi era de propriedade de Assis Chateaubriand, e faço esse relato porque, assim, com o transcorrer da história, a gente vai perceber que as pessoas ligadas à televisão também acabaram tendo uma participação na vida social, política de Mairinque. Porque o Assis Chateaubriand, a mesma pessoa que era o proprietário da TV Tupi, ele teve uma participação bastante grande e expressiva na criação do posto de poricultura em Mairinque, pela influência da televisão e pela sua amizade que tinha também com Cândido Fontoura, que foi quem acabou autorizando a criação do posto de poricultura em Mairinque. Além disso, Assis Chateaubriand tinha um certo parentesco com José Maria Whittaker, e ao longo dos anos ele sempre esteve presente em Mairinque, na criação do asilo e em várias situações. E por uma coincidência também, nessa mesma época de 50, ainda com a ligação da TV Tupi, havia ali um apresentador, J. Silvestre, que por muitos anos teve propriedade e residiu no município de Mairinque. Então essa é uma ligação assim, no início da televisão, com o início da Comissão de Emancipação, e dois homens influentes na área da televisão que tinham também uma relação com Mairinque. A primeira Comissão de Emancipação de Mairinque foi criada no ano de 1950, presidida pelo cidadão Vitorino Vigliotti. Faziam parte ainda dessa comissão outros cidadãos marinquenses, Gastão Bussamara, Maurílio Pereira Lima, João Quizini, Arganaldo Bertolani e João Lucas Ferreira. Nesse ano, chegava a Mairinque o cidadão Eliseu de Melo Machado com o projeto de construção da Sociedade Vale do Tietê.
empresa responsável pela torrefação e distribuição do café Araguaia. Também ainda no começo de 1950, um fato novo em Mairim que incrementava um pouco as atividades no então distrito. Porque o loteamento da Vila Nova Mairim, que tinha sido criado no final da década de 1940, e que também foi o primeiro loteamento regularizado do município, já começou a expandir o centro da cidade. Por isso, ele tem uma certa importância. A emancipação de Mairim que surgiu porque os habitantes, então, da cidade, então, distrito, eles achavam que São Roque considerava que como uma filha enjeitada, porque Mairim que produzia, já tinha renda do município de alumínio, da fábrica de alumínio, e São Roque não dava o retorno em termos de melhoramento para a cidade, que era mantida praticamente pela Sorocabana. Então esse grupo de moradores começou a se organizar para conseguir essa emancipação, basicamente por causa desse motivo. Na época, a comunidade se organizou, chegou a ser feita uma peça de teatro. Quem escreveu foi o cidadão Gastão Dulsamara, que fazia parte da comissão de emancipação, e ele representa isso na peça teatral, ele representava isso com Mairim, com uma filha enjeitada, sendo libertada de São Roque. E quem ainda representou Mairim, que na época, foi a cidadã Zilda Ciochetti. O que eles não esperavam é que o prefeito de São Roque, na época, estivesse assistindo a essa apresentação teatral e ficou chateado com o fato e prometeu que iria impedir a emancipação. Então, voltando para São Roque, o prefeito começou a intermediar negociações políticas, tentando impedir aquele anseio da população mairinquense. E entrou com recurso na Assembleia Legislativa, alegando que se Mairim emancipasse, São Roque iria perder uma arrecadação bastante grande pelo fato de que alumínio passaria a pertencer a Mairim. E com o apoio do deputado Lino de Matos, eles conseguiram ser vitoriosos na Assembleia, num trabalho em que a cidadã Adélia Nunes Ferreira, junto com a Comissão de Emancipação de Mairim, tentou fazer com que o processo fosse aprovado, mas o Lino de Matos, com um poder político muito maior, com uma força política muito maior, conseguiu com que a Assembleia rejeitasse o projeto de Mairim por uma questão de 10 ou 12 votos de diferença. Então, com isso, em 1950, essa primeira iniciativa foi impedida por uma atuação política dos são-roquenses. Então, aí a gente chega no ano de 1954 e é criada uma nova comissão pró-emancipação. E um fato novo nessa época veio para ajudar, mas ao mesmo tempo poderia impedir o Mairim. É que a lei orgânica dos municípios tinha sido reformulada. E havia nessa lei orgânica uma cláusula onde dizia o seguinte, que só poderia pleitear a elevação ao município um distrito que estivesse localizado a pelo menos, no máximo, 2 quilômetros da sede. E isso para Mairim que poderia ser uma situação complicada, porque Mairim que fica sediada a 6 quilômetros de São Roque. Então, pelo texto da lei orgânica, Mairim que não poderia estar pleiteando. Mas graças ao apoio do deputado amigo da comissão, conseguiu na Assembleia Legislativa mudar, fazer uma ressalva na lei orgânica, estabelecendo que haveria uma exceção, né, desde que o município fosse um entroncamento ferroviário, o que isso acabou beneficiando Mairim. Beneficiando Mairim, a lei correu tudo normalmente na Assembleia Legislativa e já estava indo para a sanção do governador Lucas Garcês, quando o Jornal da Capital anunciou que Mairim iria se transformar em município por ser justamente o entroncamento ferroviário. O vereador de São Roque, chamado Albertino de Castro, se articulou politicamente com vários amigos, com alguma influência junto ao governador,
e conseguir com que o governador vetasse justamente aquela emenda onde estabelecia que entroncamento ferroviário poderia ser. E Mairinque, então, pela segunda vez, perde a chance de se emancipar. E é um dado interessante, assim, se em 1950, quando da primeira comissão de emancipação houve a posse do Getúlio, que isso repercutiu bastante, principalmente para a classe trabalhadora, em 1954 aconteceu o suicídio do Getúlio. E isso tem um fato assim, comentado pelo radialista Francisco Eugênio Azzini, o Xixo, de que exatamente no dia em que o Getúlio se suicidou, estavam reunidos na sede da Cobrasil, que era de propriedade do Dr. Henrique Mantilla, membros da diretoria da SRM, como Arganalto, como Kizini, o Xixo também, e outras pessoas, para conversar. Eles estavam acertando a possibilidade do início da construção da obra do cinema, que é esse cinema que nós conhecemos hoje na praça. Com a notícia do Getúlio vinculada pelas rádios, eminentemente resolveram suspender essa reunião, que junto com a construtora que iria construir o prédio, e adiaram isso em função do falecimento do Getúlio. Chega então 1958 e novamente a Comissão de Emancipação começa toda a sua articulação. E como ocorreu em épocas anteriores, também o ano de 1958 estava passando por uma grande mudança, e essas mudanças, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, de alguma forma repercutiram também na cidade de Mairinque. Por exemplo, a Sorocabana, no ano de 58, começou a fazer a importação dos vagões de passageiro que eram chamados de ouro branco. Foi numa época áurea da ferrovia, e isso, além de melhorar a qualidade do transporte, tudo também foi uma influência muito grande em Mairinque, porque era uma cidade eminentemente ferroviária. Então, além dessa questão dos trens, da aquisição dos trens pela Sorocabana, um outro fato de repercussão até mundial foi o início da Bossa Nova. João Gilberto, com a gravação do disco Chega de Saudade. Isso, Mairinque, promovido pela SRM, os bailes eram muito tradicionais. E há muito depoimento de pessoas comentando isso, dessa influência da Bossa Nova, tanto na maneira de música dos grupos que tinham na cidade. Então isso foi muito marcante no ano de 58, foi justamente a época em que essa Comissão de Emancipação estava novamente estabelecendo uns novos caminhos para a tão pleiteada conquista. Ainda no ano de 58, um outro fato bastante marcante que repercutiu também na cidade é que estava sendo começado a construir Brasília, com o Juscelino, e isso, pela característica da obra, pela grandeza dela, todos os mairinquenses também, com certeza, acabavam assim, se orgulhando dessa obra. E no ano de 58, com relação ainda a Mairinque, tem um fato marcante, que foi a chegada dos primeiros padres chineses em Mairinque, o padre José Wang e o padre Antônio Liu, que depois permaneceram em Mairinque por muitos anos, toda essa participação dos chineses na vida religiosa de nossa cidade. No dia 22 de outubro então, de 1958, a comunidade já estava assim, polvorosa com essa perspectiva da emancipação, do plebiscito. E há nos arquivos da Sociedade Recreativa de Mairinque uma solicitação feita por senhoras mairinquenses solicitando uma data para então fazer um evento, era um baile comemorativo, para arrecadação de verba e mobilização da comunidade para esse intento. Esse baile acabou sendo realizado no dia 25 de outubro, a solicitação foi feita no dia 22, e logo no dia 25 foi feito um baile, então, com a animação da Orquestra César Ritmo, que era uma orquestra mairinquense também. No dia 3 de novembro de 1958, o deputado Escalama André Sobrinho
acusava o recebimento do telegrama enviado pelo secretário da Comissão de Emancipação, Aganaldo Ortolani. Uma coisa que era extremamente importante em Mairink, bastante participativa, eram as reuniões de eleição, as assembleias de sócios para a eleição da diretoria da Sociedade Recreativa Mairink, que tinha uma importância tal como se fosse eleger um prefeito da cidade. E essas eleições estavam marcadas para o dia 7 de dezembro de 58. Alguns dias antes, mais precisamente no dia 21 de novembro, a Comissão de Emancipação solicitou, através de ofício, à diretoria da Sociedade Recreativa Mairink a possibilidade de adiar a reunião do dia 7 para o dia 15, já sabendo da existência e da possibilidade da realização do plebiscito que iria ocorrer no dia 7 de dezembro. A diretoria previu, se reuniu, aceitou a sugestão e adiaram a data, fugindo inclusive do próprio regimento da Sociedade Recreativa, que determinava que teria que ser exatamente naquele dia. Então, com isso, houve essa alteração de datas da eleição da Sociedade Recreativa Mairink. No dia 31 de dezembro, aí já tinha circulado o diário oficial, o Exército Mairink já sabia que a emancipação, que já era libertado de São Roque, já tinha conseguido o seu intento, e na noite do dia 31 de dezembro, como era de praxe, e isso ocorre até os dias de hoje, havia a sessão de posse da diretoria da Sociedade Recreativa Mairink, que tomaria posse no dia seguinte, 1º de janeiro. Nessa oportunidade estiveram presentes ambas as diretorias, a diretoria do CASM e a diretoria da SRM, e o membro da diretoria, o José Francisco dos Santos, que era o Zé Enfermeiro, também membro da Comissão de Emancipação, pediu a palavra, fez toda uma apresentação do trabalho que eles tinham conseguido e, através de uma salva de palma dos presentes, comemoraram, então, a emancipação de Mairink de uma forma formal e que faz parte dos estatutos da Sociedade Recreativa Mairink. Aí, no início de 1959, nas primeiras semanas, a comunidade já toda em festa, já libertada, então, nomeou-se então uma comissão de moradores e foram até o governador para levar então a fazer os agradecimentos pela conquista de Mairink e pela assinatura da lei. E isso a imprensa na época acabou noticiando, deixando marcado a gratidão dos mairiquenses ao governador pelo gesto dele de aprovação da lei.